Em visita ao Rio, os integrantes do Comitê Paralímpico da Nova Zelândia, Ben Lucas, que é chefe de delegação no país, e Malcolm Hum, diretor de alta performance, conversaram com o programa especial. Eles falaram sobre as expectativas para esse grande evento que acontecerá no Rio de Janeiro em 2016. Acompanhe. Fachada do Forte de Copacabana. No interior, canhão. Praia. No terraço, cúpula de outro canhão apontado para o mar. Bandeira do Brasil. 2 homens, um cadeirante e um andante caminham em direção à mureta. Entrevista com um cadeirante. Meu nome é Ben Lucas, eu sou o chefe da missão da equipe paralímpica da Nova Zelândia para os Jogos da Rio 2016. É uma grande honra para mim ter esse cargo, porque o chefe da missão é a pessoa responsável pelo time todo quando estiver no Rio, para assegurar que cada atleta tenha a melhor preparação possível e se sinta em casa no Rio o máximo possível, de modo que eles possam ter o seu melhor desempenho para ganhar as medalhas para a Nova Zelândia. Eu fui criado numa cidade pequena na Ilha Sul e tinha 2 pessoas em cadeira de rodas. Eu era muito esportista, claro. Depois, tinha uma outra cidade, a 1h30 de distância, que tinha basquete em cadeira de rodas. Eu costumava ir lá a cada 2 semanas e jogar com os meninos de lá. Eu vi a corrida em cadeira de rodas, achei muito legal e pensei, eles se parecem comigo. Um dos atletas do basquete, que também corre em cadeira de rodas, me perguntou se eu queria vir no final de semana e experimentar a cadeira de corrida. Eu disse sim. Eu subi na cadeira de corrida e me viciei de cara. Foi uma sensação maravilhosa, divertido. Ela é mais baixa, mais rápida. Você tem que usar o seu corpo, você é o motor. Ele me convidou para uma corrida no Japão, a Maratona Oita, a meia maratona de lá. Então, a minha segunda corrida já foi internacional, no Japão. De novo, fui fisgado. Foi uma grande motivação para mim. Eu já participei de 2 Jogos Paralímpicos, Atlanta 1996 e Sydney 2000, competindo. Eu fui escolhido para carregar a bandeira nos 2 jogos. Eu carreguei a bandeira e não tenho como descrever o orgulho que você sente ao carregar a bandeira do seu país. Ouvir o nome do seu país, ter sua equipe atrás de você e o seu país também. Seu coração explode no peito de tanto orgulho que você sente. Carregar a bandeira, liderar os seus colegas é simplesmente um sentimento maravilhoso. É muito difícil de descrever o quão bom é. Eu acho que o Brasil e a Nova Zelândia, com os Jogos Paralímpicos e os atletas paralímpicos, têm algo em comum. Nós estamos muito distantes dos principais centros esportivos, então nós desenvolvemos esportes isoladamente. A equipe paralímpica da Nova Zelândia de 2016 está bem focada. Nós estamos levando atletas de alto desempenho para os Jogos Paralímpicos. Então, na Rio 2016, nós esperamos ganhar de 8 a 12 medalhas de ouro, um total de 18. É uma grande meta, mas eu sei o trabalho que o Malcolm está fazendo como diretor dos atletas de alto desempenho. Eu sei o trabalho que ele está fazendo, o desenvolvimento dos atletas e gerenciamento, como também os programas internacionais de competição. É um alvo realista, não é um que a gente está desejando. É um alvo que a gente acredita alcançar. O homem andante próximo à mureta aponta um celular para a praia. Oi, meu nome é Malcolm Hum. Eu sou da Nova Zelândia e sou o diretor de alto desempenho da equipe paralímpica da Nova Zelândia, do programa de alto desempenho. O meu papel predominantemente envolve assegurar que todos os esportes tenham os recursos certos para serem capazes de liderar e apresentar resultados. Parte de recursos humanos, como liderança e treinamento, mas recursos financeiros também. Tudo isso diz respeito a que nossos atletas estejam no caminho certo para ganhar medalhas nos Jogos Paralímpicos do Rio. Nós temos um caminho para o esporte para que os nossos atletas entendam o que eles têm que fazer, onde eles devem estar em cada momento em particular, e a gente está apto a comunicar o que eles têm que fazer para eles estarem nos Jogos Paralímpicos. Eu acho que eu tenho que prepará-los mentalmente e fazê-los entender o comprometimento que isso requer.
A gente tem agora na Nova Zelândia um número de atletas que se dedicam o tempo inteiro a isso. Eles podem estudar um pouco, trabalhar meio expediente, mas são predominantemente atletas. Então, eu acho que ajudá-los a se preparar é realmente educá-los sobre isso. Você não pode treinar 3 vezes por semana e ir para os Jogos Paralímpicos. Você realmente precisa ter um comprometimento mental. Eu estou envolvido com o esporte paralímpico há 12 anos e eu fui aos Jogos Paralímpicos de Pequim e também os de Londres em 2012 como diretor de alto desempenho. Tem sido incrível ver como os jogos têm avançado, assim como a própria competitividade e o nível. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente realmente tenta ensinar aos atletas. O nível do esporte paralímpico está sempre melhorando. A gente não pode se preparar para o que foi feito em Londres, porque se a gente se preparar para o que foi feito em Londres, a gente vai estar atrás. A gente tem que entender para onde o esporte paralímpico está se direcionando em cada uma das modalidades, e é nisso que a gente precisa focar. Malcolm manipula a manivela de um canhão. Ao lado, Ben observa. A gente tem um programa muito forte de identificação de talentos. Nós temos um gerente de identificação de talentos que tem relações muito boas com organizações ligadas a diversas deficiências. Ele trabalha para eles e para a nossa organização para identificar novos atletas em potencial que poderiam participar dos Jogos Paralímpicos. Inicialmente, nos encontramos com eles e falamos com eles sobre esportes paralímpicos, dizendo quais os esportes estão disponíveis para eles, dando informações sobre os esportes que a gente prioriza. Há um número de atletas que têm que lutar contra o medo, especialmente o da competição. A gente diz a eles que isso são os Jogos Paralímpicos, mas são outros 100 metros, é outra corrida de bicicleta. Você já passou por isso. Porque todos os atletas que vão para os Jogos Paralímpicos já participaram de muitos campeonatos mundiais, tem muitas Copas Mundiais. Você é bom bastante para estar aqui. Você já fez antes, vá lá e faz de novo. O momento mais significativo da minha carreira, eu tive muita sorte de ir a 2 Jogos Paralímpicos. Mas acho que foi ver alguns atletas que encontramos no programa de talentos, de 8, 9 anos de idade, percorrendo o caminho e, recentemente, vê-los ganhando a medalha de ouro e o campeonato mundial. Para mim, pessoalmente, é um grande orgulho. Demonstra que nós temos um sistema muito bom de apoio aos atletas ao longo do percurso, desde a concepção do ponto de partida até chegar ao Rio como você planejou e como você quer estar. Caminho do Forte margeado por amendoeiras. Céu azul, praia ao fundo, ondas quebram nas pedras. Misael Conrado é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e tem deficiência visual. Ele começou a sua trajetória no esporte como jogador de futebol de 5 e foi eleito o melhor jogador do mundo. Vamos conhecê-lo? Em uma cobertura, 2 homens e uma mulher em pé conversam. Eu sou Misael Conrado, vice-presidente e secretário-geral do Comitê Paralímpico Brasileiro e sou cego. Bem, eu nasci cego, depois de 4 cirurgias passei a enxergar. Aos 9 anos voltei mais uma vez a perder a visão e eu tinha um grande sonho quando criança, quando ainda enxergava, que era de ser um jogador de futebol. A minha transição foi bastante difícil, porque naquele instante eu imaginei ter ali desaparecido juntamente com a visão a possibilidade de realizar o meu sonho. Felizmente, encontrei o futebol de 5, tive aí a felicidade de conseguir realizar todos os sonhos dentro do esporte, já que fui bicampeão mundial, fui bicampeão paralímpico, fui eleito o melhor jogador do mundo. Foto. Em uma quadra de futebol, Misael entre 3 jogadores. Um deles, vendado, tem a bola aos pés. O esporte paralímpico surgiu em 1945 por ocasião de um trabalho de um neurocirurgião judeu que morava em Stockholm, Mandeville, e identificou no esporte uma ferramenta fundamental para a reabilitação das pessoas com deficiência e utilizou assim o esporte como uma técnica para reabilitar os lesionados da Segunda Grande Guerra. Roma, em 1960, é considerada a primeira edição, considerada oficialmente
como a primeira edição de Jogos Paralímpicos. Contou à época com 400 atletas e apenas atletas cadeirantes, vão contar com mais de 4.000 atletas nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. São 22 as modalidades praticadas na Paralimpíada. Atletas cegos, amputados e atletas cadeirantes, além dos paralisados cerebrais, são os que têm elegibilidade, ou seja, são aqueles que são elegíveis para disputarem as modalidades que integram os Jogos Paralímpicos. Misael, com o celular na mão, coloca o fone do celular no ouvido. Ele sorri. O esporte é uma das principais ferramentas de inclusão social à disposição dos indivíduos com deficiência, porque ao mesmo tempo em que o esporte mostra para a sociedade que uma pessoa com deficiência pode conquistar uma medalha, pode quebrar um recorde mundial, por que é que ele não pode estudar na escola com seu filho? Por que é que não pode trabalhar na sua empresa? A visibilidade do esporte a cada dia contribui mais com a desmistificação dos preconceitos. Hoje, o Brasil tem um histórico de transmissão das nossas modalidades e, graças a isso, nós temos conseguido, ao longo dos tempos, criar alguns ídolos, como foi o caso de Clodoaldo Silva, como hoje é o caso de Daniel Dias. Portanto, eu acredito que a realização dos Jogos no Brasil será um momento histórico, será um momento ímpar e será, mais do que tudo, um marco para o segmento paralímpico brasileiro. Com o fone no ouvido e celular na mão, Misael sorri. E para os telespectadores que desejarem mais informações sobre o movimento paralímpico brasileiro, o movimento paralímpico internacional, sobre as modalidades, enfim, sobre a pessoa com deficiência, acesse o www.cpb.org.br ou então pode nos procurar pelo telefone 0 operadora 61 3031 3030. Misael caminha pelo hall de um edifício segurando o cotovelo de uma mulher. Richard é secretário-geral da Federação Paulista de Triatlon. Ele falou sobre a estreia do esporte na próxima Paralimpíada e explicou também como é cada modalidade. Praia de Copacabana, mar calmo. Entrevistado sentado em uma das pedras de um paredão. Eu sou Richard Erineft Júnior, sou responsável pelo triatlo nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. O Comitê Paralímpico Internacional ele administra vários esportes paralímpicos, entre eles a natação e o atletismo. Já o paratriatlo não. Quem administra o esporte é a Federação Internacional de Triatlon. Com isso a gente tem uma maior união de todos os eventos. Inclusive aqui na Rio 2016, eu sou responsável pelos Jogos Olímpicos e pelos Jogos Paralímpicos, o triatlon e o paratriatlon. Eu sempre fiz esporte desde criança e tinha o sonho de participar dos Jogos Olímpicos. Bom, a vida ela foi passando, eu realmente não tive talento e nem condições de manter esse sonho vivo. Comecei a trabalhar e fazer sempre corrida como sendo um esporte de base. O triatlo ele apareceu quando eu busquei alguma coisa que fosse um pouco mais intenso, que me trouxesse um desafio um pouco maior e fosse menos tediante do que somente correr. E eu encontrei no triatlo o equilíbrio entre tudo isso. Eu consigo nadar, pedalar e correr. Eu estou aqui em Copacabana porque é aqui que vão acontecer as provas olímpicas e paralímpicas, por ter as melhores condições de mar, ciclismo e corrida. E a gente conseguir mostrar a beleza do Rio de Janeiro, junto com toda a maravilha do povo e a diversidade que o Brasil tem. De costas para nós, Richard caminha à beira-mar. Ao fundo, edifícios da avenida. O paratriatlon ele é muito parecido com o triatlon, mudando somente a distância. A gente tem 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. E toda a dinâmica de prova é bem semelhante ao triatlon olímpico. A gente tem uma diferença básica, que é na saída da água, tem uma pequena pré-transição para adequação das próteses e equipamentos que vão permitir o atleta chegar até a transição. O grande barato de tudo é a área de transição, onde você tem as trocas de modalidade e o público consegue acompanhar de perto o esporte. No circuito mundial são 5 classes. A gente tem a PT1, que são pessoas com comprometimento das pernas, são os cadeirantes. A gente tem a classe PT2, PT3 e PT4, que de acordo com uma avaliação médica identifica uma pontuação que coloca esse atleta em uma dessas 3 classificações. E a PT5, que são as pessoas com deficiência visual. Na deficiência visual ainda existe uma subdivisão interna e com isso a gente completa o set de possíveis atletas no paratriatlo. Nuvens brancas no céu. Richard de perfil.
Pedras costeiam o mar. Richard caminha à beira d'água. Ao fundo, morros, entre eles o Pão de Açúcar. O percurso ele vai ser no finalzinho de Copacabana. A gente vai ter a largada através de um pontoon. Esse pontoon é uma plataforma que entra no mar. Os atletas vão andar em cima dessa plataforma, vão descer e ficarem apoiados nessa plataforma até a largada. Eles vão largar, vão nadar 750 metros sem nenhuma ajuda, com todo o aparato de segurança em volta, como qualquer prova. Vão sair próximo da Rua Sá Ferreira. Nessa pequena transição, os atletas que precisarem de algum tipo de auxílio vão colocar as suas próteses ou a sua cadeira e vão ser vão ser orientados aí até a área de transição. Nessa área de transição, que fica justamente na Avenida Atlântica, ficam as bicicletas e a handcycle. A handcycle é um triciclo, tá? É uma bicicleta que a pessoa teoricamente pedala com as mãos. Um detalhe, tanto o percurso de ciclismo quanto da corrida, para todos os atletas, é ao longo da orla. Então a gente não sai da orla, vai ser a Avenida Atlântica, vai por um lado e volta pelo outro da avenida. A briga para se tornar um esporte paralímpico e estrear aqui no Rio de Janeiro foi muito grande. Então, o paratriatlon e a paracanoagem vão estrear aqui no Rio de Janeiro graças à visibilidade que ele já tem no mundo inteiro e o desafio que é percebido por quem acompanha a prova. Você imagina você nadar, pedalar e correr no mar aberto? Caramba, vai ser fantástico. Richard caminha em direção ao muro pintado com bandeiras de países participantes da Copa do Mundo e pontos turísticos: Maracanã, Pão de Açúcar e Cristo. Da praia, Richard aponta o celular para o oceano. A maior parte dos atletas de destaque no Brasil são em São Paulo. Em São Paulo tem um circuito já tradicional de paratriatlon, que fica em Caraguatatuba. Então a gente espera que com essa visibilidade aconteça uma popularização do esporte em cada estado e a gente realmente tenha um destaque aí por muitos e muitos jogos. E é muito importante que a gente fale desde já como o esporte funciona, para que a gente tenha realmente pessoas que desde agora já vão acompanhando todos os atletas do Brasil, atletas de fora, e os eventos que vão acontecer, inclusive o evento teste, que já está garantido agora em agosto de 2015, para que a gente realmente tenha um público fã do esporte, que a gente consiga ter novos atletas e isso vá ter um enorme sucesso e uma longevidade fantástica. Com relação aos atletas, a gente tem vários países que se destacam e o Brasil está entre eles. A gente tem um atleta aqui no Brasil que tem um destaque não só no triatlo, mas em esporte de inverno. Ele foi o primeiro atleta brasileiro a participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno, se chama Fernando Aranha, um atleta de São Paulo, que a gente imagina e espera que ele vai ter um bom desempenho nos Jogos do Rio 2016. Em uma estrada, Fernando Aranha toca uma cadeira de rodas de corrida em forma de triciclo. Se você quiser saber mais sobre o paratriatlon, eu convido você a entrar no site da Confederação Brasileira de Triatlon. O site é cbtri.org.br. Ali você vai conseguir encontrar informações sobre o paratriatlon nacional e sobre todos os eventos e federações regionais. Em todo estado brasileiro existe uma federação que tem um calendário de eventos e com isso você consegue ter informações localizadas e poder acompanhar isso bem de perto. Richard caminha pelo calçadão, ao fundo banhistas na praia. Nosso repórter Zé Luiz Pacheco foi até São Paulo para conhecer o triatleta Fernando Aranha. Dentro de um carro, homem encaixa as rodas no eixo da handbike. Entrevista no estacionamento. Olá para você que está ligado no programa especial, sou Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Estamos em São Paulo, em um local de treinamento. Ao meu lado, Fernando Aranha, primeiro paratleta a participar das Paralimpíadas de Inverno em Sochi e agora treinando muito para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, muito legal. Conta pra gente como é que o esporte te encontrou ou você que encontrou o esporte? Eu acho que o esporte me descobriu, na verdade, né? Foi uma situação decorrente da vida. Tipo, eu cresci como deficiente físico, paralisia infantil. Ainda quando criança eu fui morar em um internato chamado Pequeno Cotolengo, em Cotia. E lá eu tinha muito contato com todo tipo de deficiência. E também tinha uma escola estadual junto no mesmo ambiente. Então tinha uma integração bastante intensa. Então, assim, nas aulas de educação física, mesmo a gente sendo dispensado das aulas de educação física, eu ia jogar bola com os meninos, né? Eu sentava no skate, coisa parecida, e entrava na quadra junto com eles, levava pisada, dava mordida, isso no jogo de futebol normal.
Em um porta-malas aberto, Fernando sentado retira as calças e fica de bermuda. Um homem traz a handbike. Você sempre usou cadeira de rodas? Não, inicialmente eu não usava cadeira de rodas. Eu usava outros artifícios como skate para brincar junto das crianças, usava muleta. A cadeira de rodas entrou quando, na verdade, eu comecei a competir. Foi quando eu comecei a jogar basquetebol em cadeira de rodas, isso em 96. Foi quando eu conheci o esporte competitivo. Meu nome é Thiago Gorgatti, eu sou treinador de paraciclismo, paratriatlo, trabalho com esporte para pessoas com deficiência e eu sou responsável pelas orientações do Fernando Aranha e pela preparação física dele para as provas de triatlo. Bom, eu acompanho o Fernando Aranha já há muito tempo, desde 1996, quando ele estava no basquete cadeira de rodas, eu era o preparador físico da equipe. Na sequência do basquete ele decidiu fazer corrida de rua, então ajudei ele na preparação para as corridas em cadeira de rodas. Na sequência fomos para o paraciclismo, onde ele conquistou todas as provas de paraciclismo nacionais, competiu fora em Copa do Mundo. E agora, antes do paratriatlo, surgiu o esporte de neve. Eu fui responsável pela preparação física dele para a Olimpíada de Sochi, e agora o paratriatlo, pensando em 2016. Dentro de uma piscina dividida por raias, Fernando nada estilo crawl. A gente vive num país tropical. Como é que um brasileiro vai para as Paralimpíadas de Inverno? O Brasil, enquanto organizador dos jogos, dos próximos jogos, ele precisa estar se mostrando nos Jogos Olímpicos de forma geral, olímpicos e paralímpicos. Eu fui o primeiro a ser convidado justamente pelo meu histórico. Tipo, eles vislumbrando que eu tinha uma chance legal de poder competir de igual para igual, de ter uma evolução. E o esporte escolhido foi o esqui cross country, que é um dos esportes de maior demanda física que tem nos Jogos de Inverno. Ele é considerado um dos mais difíceis de todos os esportes praticados. O que foi para você participar dessas Paralimpíadas? Como é que foi isso para você? O que isso representa? Quando eu entrei no ambiente olímpico, até então, assim, eu estava treinando muito forte para mim, eu achava que estava correto, que eu estava dando tudo de mim, mas na hora que eu entrei no ambiente olímpico, paralímpico, na Vila Olímpica, com os melhores atletas do mundo competindo de igual para igual e por merecimento, que foi assim algo que realmente me colocou para cima, que me deu um ânimo, foi algo maravilhoso. Então isso me deu uma confiança de poder praticar, de poder gerar até inclusive novos objetivos, como é o caso das Paralimpíadas do Rio 2016 pelo triatlo. Meu objetivo Rio de Janeiro é ser campeão. Ser campeão, subir no pódio, cantar o hino nacional junto da minha nação com a medalha dourada no peito. Bacana. Fernando se transfere da handbike, triciclo com manivela, para uma cadeira de rodas de corrida em forma de triciclo. Zé observa. O que o esporte representa na sua vida? Olha, acho que tudo que eu conheci, ou que eu consegui, toda a minha cultura, a bagagem, 99,999% veio através do esporte, pela vivência que ele me deu. Mas eu não consigo colocar algo muito... É que eu só vivo o esporte. Todo dia da minha vida tem alguma coisa linkada ao esporte, desde torcer, a incentivar, praticar, competir. Sensacional. É um cara que é batalhador, está treinando, está se esforçando, está se dedicando para representar nosso país. Muito bacana, eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aí. Ciclovia margeada por árvores. Fernando sentado na cadeira de rodas em forma de triciclo, usando capacete e com o corpo inclinado para frente. Corre tocando a cadeira.